Lara libera meu diretor de TV. Então, Começou. Oi, gente. Boa tarde. Estamos nós aqui mais uma vez para trazer informação de qualidade, para conversar. E bom, já que a gente está no Outubro Rosa, conforme a gente já falou na semana passada, hoje eu estou aqui com o Rafael para a gente falar especificamente sobre câncer de mama metastático. A gente já ouviu semana passada todas as informações sobre o câncer de mama inicial, o que acontece com essa mulher a partir do momento que ela recebe o diagnóstico e passa por todo o acompanhamento de uma equipe multiprofissional. E hoje a gente vai falar mais especificamente, então, dessa paciente que hoje convive com um câncer, com uma doença crônica, administrando a presença do câncer em outros órgãos, enfrentando tratamentos, novidades no tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre a realidade dessa paciente especificamente, certo? É isso mesmo. Tá bom. Então, vamos começar entendendo um pouco o cenário. Hoje a gente sabe que são 60 mil novos casos de câncer de mama por ano. Correto. E dessas a gente também sabe que mais da metade descobrem num estágio que a gente chama de localmente avançado. É isso que a gente pode falar? Se você somar as pacientes que são diagnosticadas desde o primeiro momento, elas já têm doença metastática, que representa algo em torno de 6% no Brasil, com aquelas que têm doença localmente avançada, significando na mama e na axila, ou tumores muito grandes na mama. Então, se você somar esses 6% mais os 35%, 40% de doença localmente avançada, você chega em mais ou menos a metade dos pacientes com doença ou metastática ao diagnóstico ou localmente avançada. Agora, é importante sempre a gente falar, por ano, morrem de câncer de mama mais ou menos 15, 16 mil mulheres. E, obviamente, essas mulheres que morrem do câncer de mama, elas têm doença metastática. Mas eu estou falando que só 5 a 6% das pacientes, ou seja, 3 a 4 mil pacientes são diagnosticadas todo ano já com doença metastática. E as outras? E as outras 13 mil? São mulheres que originalmente foram diagnosticadas com câncer ou localizado ou localmente avançado e que evoluíram posteriormente, em algum momento ao longo de meses ou anos, para a doença metastática. Então, quando a gente fala de doença metastática, nós temos dois grupos. Aquelas que acabaram de ser diagnosticadas da doença e ela já era metastática, e aquelas que tinham sido diagnosticadas com uma doença precoce ou localizada ou localmente avançada no passado, foram tratadas com intuito curativo, no entanto, lamentavelmente, acabaram tendo uma recidiva, uma metástase, e também fazem parte do mundo das mulheres com doença metastática. Então, nós estamos falando hoje dessas aproximadamente 16 mil mulheres que convivem com a doença, ou que falecem da doença em algum momento por ano, mas outras várias milhares que convivem com a doença por muitos e muitos anos. Né? Que a gente não sabe quantas são, né? A gente não sabe exatamente quantas são. A gente sabe que por ano acabam morrendo de doença metastática aproximadamente 16 mil. Tá. O que para essa mulher, que independente pensando um pouco nas duas situações que você falou, mas que hoje, na vida dela, ela sabe que ela convive com câncer de mama metastático, é muito importante que ela saiba. Então, é imprescindível que toda mulher conheça o subtipo de câncer de mama. Então, não basta saber que ele é metastático, que ele se espalhou para o pulmão, ou se espalhou para o fígado, para o osso. É preciso saber também que subtipo de câncer nós estamos falando. E quando a gente fala em subtipo de câncer, a gente está falando em alvos que estão ou não presentes nas células malignas e que permitem tratamentos diversos. Então, por exemplo, câncer de mama, só metastático eu estou falando, câncer de mama, receptor hormonal positivo, tem todo um leque de opções de tratamento com hormonioterapia. Por outro lado, câncer de mama metastático, com expressão excessiva ou hiperexpressão da proteína HER2, tem no leque de opções terapêuticas terapia anti-HER2. Por outro lado, tumores que não têm expressão nem de receptor hormonal, nem de HER2, são os chamados tumores triplo negativos, vão ter como opções o leque de opções terapêuticas consistindo basicamente de quimioterapia. Então não é só na doença inicial que a mulher precisa conhecer o subtipo de câncer que ela tem, mas também na doença metastática. E o outro fator que é extraordinariamente importante quando a gente fala de tratamento da doença metastática é conhecer que outros tratamentos ela tomou anteriormente, seja para a doença metastática, seja lá atrás,
quando ela foi tratada pós-operatoriamente com intuito curativo, ela tomou quimioterapia. Que quimioterapia ela tomou? Ela tomou terapia anti-HER2? Que terapia anti-HER2 ela tomou? Ela tomou hormonioterapia? Qual hormonioterapia ela tomou? Quanto tempo decorreu entre aquele diagnóstico, aquele tratamento inicial e a ocorrência do desenvolvimento de metástase? Rafael está falando uma coisa super importante, que é, até dentro do nosso conceito de par, a gente fala muito, né, da importância de você saber o seu nome, sobrenome e o apelido aí da doença, mas também a importância de você saber o nome do tratamento que você fez. Acho que isso que o Rafa fala, né, não é, tomei quimio branca, tomei quimio vermelha, esses tratamentos têm nome. Como que eu faço para saber isso? Pergunta para o oncologista, né? Geralmente, os centros de tratamento oncológico, os centros de infusão de quimioterapias, etc., anotam num cartãozinho o nome das medicações que estão sendo infundidas. E se não tiver esse cartão, pede para que seja feito um cartãozinho, ou anota no papel, no celular, o nome da droga. Pergunta, como é que soletra o nome da droga que eu estou tomando? E é importante listar essas drogas, que droga foi tomada de que data a que data. Quando foi a primeira vez que foi tomada, quando foi a última vez que foi tomada e por que teve que mudar o tratamento. E o tratamento em doença metastática ele é mudado em duas situações. Ou porque a doença não responde mais àquele tratamento, a doença progrediu, então você tem que trocar, ou porque a terapia foi tóxica demais e você tem que suspender, né? E eu acho que uma coisa extraordinariamente importante, que as pacientes sempre perguntam de novidades, e isso é muito importante, mas os tratamentos antigos, como hormonioterapia e como terapias anti-HER2, que agora já não é tão novidade assim, são tratamentos extraordinariamente eficazes, né? A hormonioterapia consegue proporcionar anos e anos de vida para mulheres com doença muito bem controlada, com uma qualidade de vida sensacional. Né? Terapia anti-HER2 idem tem pouquíssimos efeitos colaterais, principalmente quando é utilizada de maneira isolada ou com pouca quimioterapia. Então, a gente tem que focar em terapias novas, mas a gente tem que focar também na disponibilização de tratamentos já tradicionais consagrados. Rafa, acho que vou voltar um pouco antes da gente entrar nos tipos de tratamento. É muito comum, bom, já vou contar para vocês, se você ainda não está sabendo, dia 20 de outubro é o nosso 6º encontro de pacientes de câncer de mama metastático. Se você ainda não se inscreveu, a gente ainda tem vaga, a programação está incrível, a gente tem pacientes do Brasil inteiro vindo, o Rafael vai estar lá. Mas é muito comum, toda vez que a gente solta a divulgação, pacientes que nos procuram para perguntar se tem metástase, para perguntar o que é metástase, e para perguntar, quando a gente entra no detalhe do tipo de câncer de mama, onde ele encontra essa informação quando ele não sabe. Tá. E aí já contando então, que a gente também fez uma pesquisa recente, e isso é tão comum que mesmo dentro desse grupo, que é bastante próximo do Oncoguia, que tem uma informação diferenciada, 20% das pacientes que responderam à pesquisa não sabem o seu subtipo de câncer de mama. Então, acho que vamos falar um pouco disso e aonde está essa informação, né? Se ela não sabe, onde que ela busca? Perfeito. Então, se a paciente não sabe se o tumor dela é receptor hormonal positivo ou HER2 positivo, ela deve perguntar para o seu oncologista qual é o subtipo do meu câncer de mama. Isso obrigatoriamente ela tem que saber. Lembrando que doença receptor hormonal positivo vai ser tratada prioritariamente com hormonioterapia. Doença HER2 positivo vai ser tratada obrigatoriamente incluindo terapia anti-HER2, seja com químio, seja com hormonioterapia. E só os triplo negativos é que vão ser tratados prioritariamente com quimioterápicos. Hoje existem outras modalidades, outros tipos de drogas que a gente pode lançar mão também para utilizar. Então, por exemplo, na doença receptor hormonal positivo, já não é mais a única ferramenta a hormonioterapia. Hoje existe uma segunda classe que, quando associada com a hormonioterapia, ela proporciona o controle da doença de mais do dobro do tempo, praticamente o dobro do tempo de doença controlada. São o que a gente chama de inibidores de CDK4 e 6, que é uma novidade. Né? Então, por um outro mecanismo, que não necessariamente o receptor hormonal, essas drogas fazem com que a hormonioterapia, junto com elas, prolongue o controle da doença. Existem outras terapias usadas esporadicamente, por exemplo, terapias que bloqueiam o crescimento de vasos. Em algumas situações raras pode ser utilizado. E assim por diante, existem novidades aparecendo. Né?
Então, o subtipo você tem que saber. Em relação ao que é doença metastática, eu não sei se a minha doença é metastática. A doença metastática significa que tem um foco de doença fora da mama, fora da axila. Ou seja, tem um foco no osso, é doença metastática. Tem um foco no fígado, é doença metastática. Tem um foco no cérebro, é doença metastática. Agora, você pode ter um foco único no cérebro e talvez ainda isso constitui uma doença curável. Você pode ter um foco único em alguma costela e talvez isso ainda seja uma doença curável. Você pode ter uma doença metastática disseminada, com vários focos. Nesse caso, a gente não pode, neste momento, falar que isso é uma doença curável, via de regra. Embora existam exceções que a gente está começando a ver, onde mesmo doença com vários focos de metástase, quando você tem terapias adequadas, terapia anti-HER2 em alguma fração pequena dessas pacientes faz desaparecer a doença e a doença parece não voltar. Mas, de qualquer maneira, doença metastática é a mesma coisa que uma doença disseminada, seja para um foco único, fora da mama ou da axila, seja para vários focos. Tá, mas de qualquer forma, o meu oncologista não me disse, ou ele disse, tem algum papel, documento, onde está escrita essa informação? Não existe um documento, existe obviamente o desconforto de alguns colegas oncologistas em falar para a paciente, olha, você tem uma doença disseminada, uma doença metastática. Porque algumas... Não, calma, vamos primeiro falar da doença metastática, porque para algumas pacientes essa é uma informação que pode ser tão chocante, minha doença está disseminada, que isso acaba sendo contraproducente, ela trava, entendeu? Então, em algumas situações, o oncologista prefere não usar a palavra metastática, fala, não, nós vamos mudar o teu tratamento para evitar uma progressão da doença, e não verbaliza isso. No segundo momento, ele vai introduzir No segundo momento, ele possivelmente vai introduzir informação. Em relação ao subtipo, que mais uma vez é talvez o parâmetro mais importante da gente conhecer na doença metastática, isso se o médico não fala, a paciente tem que perguntar. Às vezes o médico não assume que a paciente tem o suficiente educação, vamos dizer assim, sobre a doença dela, para ter a necessidade de falar, e ele simplesmente fala, você vai fazer agora hormônio, você vai fazer agora isso, você vai fazer aquilo, sem informar o suficiente. Agora, cabe à paciente ser ativa em buscar informação a respeito da doença dela. Acho que isso é extremamente importante. E onde está essa informação? Essa informação, se ela não tiver num documento, num laudo, ela não pergunta para o médico. É no papel de imunistoquímica, não é isso? A informação sobre o subtipo do câncer está na imunistoquímica. O subtipo, ele é determinado pelo resultado de uma biópsia, onde é feita imunistoquímica, que diz tem receptor hormonal, não tem receptor hormonal. Ou no prontuário, tem que estar anotado. Não existe falar em câncer de mama sem falar o que é o receptor hormonal, o que é o HER2. Não existe tratar câncer de mama sem essas informações. Tudo isso no imunistoquímica. Na imunistoquímica de uma biópsia ou de uma cirurgia. Rafael, e por que a gente também já ouviu falar, né, das pacientes nos contando que é comum que o subtipo mude? Não, não é comum que o subtipo mude. O que existe é uma mulher que teve um câncer de mama receptor hormonal positivo. E aí trata com uma primeira linha, uma segunda linha, uma terceira linha de tratamento. E anos depois, eventualmente, surge uma metástase nova. E se você biopsia essa metástase, opa, não tem mais receptor hormonal. Isso pode acontecer? Pode. É comum? Não, não é comum. Mas acontece 15%, 20% dos casos. A mesma coisa com a proteína HER2 em excesso. Pode ser que o tumor inicialmente era negativo. Em algum momento, ao longo da evolução da doença, pode aparecer uma proteína HER2 presente. Isso também acontece aí uns 10%. Mas aí testa de novo? Você biopsia de novo quando o comportamento da evolução da doença começa a mudar. Então, não é raro, ao longo da evolução da doença metastática, em algum momento o médico pedir uma nova biópsia de uma das metástases, ou de mais de uma das metástases, para ver se o tumor adquiriu alguma proteína que possa ser alvejada novamente. Sim. Tudo isso é bem importante. Bom, e aí falando especificamente dos tratamentos, você falou, né, rapidinho qual que é o padrão ali para cada tipo de tratamento. Hoje a gente já pode falar em novidade, o que é importante que as pacientes saibam? Então, primeiro, de tratamentos já tradicionais, para tumores triplo negativos, nós ainda contamos majoritariamente com quimioterapias. Entre as quimioterapias, nós temos aí 10 opções de quimioterapias, com algum grau de atividade maior ou menor, dependendo de cada tumor. E não existe a melhor quimioterapia, a melhor droga. Existe um conjunto de 2 ou 3 drogas que são as mais eficazes. A maior parte das pacientes recebe drogas de maneira isolada, sequencial, ou seja, primeiro a droga A, depois a B, depois a C, depois a D, depois a E.
Em algumas situações, quando você tem muita doença no fígado, muita doença no pulmão, principalmente com muito sintoma, você associa 2, em alguns raros casos, 3 drogas juntas, só para induzir uma resposta mais rápida e depois mantém a paciente com uma droga só. Isso para as mulheres cujo tumor é triplo negativo, que são aproximadamente 10% dos casos. Depois tem 20% dos casos que tem doença HER2 positiva. Para essas pacientes, o padrão hoje de tratamento é, a primeira opção de tratamento costuma ser um duplo bloqueio dessa proteína HER2 junto com uma quimioterapia. E você dá isso pelo tempo que controlar a doença. E uma vez controlada a doença, você está autorizado a tirar a parte da quimioterapia e manter somente os 2 anticorpos. Tá? E se você tiver também receptor hormonal, além do HER2, você pode juntar a hormonioterapia junto com isso. Só que em algum momento a doença progride. O que você faz quando progride? Existem outras opções de terapia anti-HER2, além do tal do duplo bloqueio. Então, existe uma droga chamada TDM1, que é uma droga extraordinariamente bem tolerada e bastante eficaz como segunda linha, às vezes terceira linha de tratamento para essas pacientes. Existem outras opções de manipulação com quimioterapia e terapia anti-HER2 que a gente acaba utilizando em algumas situações específicas. Só que em algum momento vai se esgotar as opções de terapia anti-HER2 e nesse momento a gente lança a mão da quimioterapia tradicional. Agora vamos falar dos 70% de pacientes com câncer de mama receptor positivo, que é a grande maioria. A regra é, estas pacientes devem começar o tratamento com hormonioterapia, com a rara exceção daquela paciente que tem muita doença no fígado, muita no pulmão, muito sintoma, essa começa com quimio e depois vai para o hormônio. Mas a imensa maioria começa com hormonioterapia. E hoje, a gente, desde que tenha disponibilidade desse inibidor de CDK4 e 6, essa hormonioterapia deve ser iniciada junto com o inibidor de CDK4 e 6, por quê? Porque a duração do controle da doença com essa associação é o dobro do que o controle da doença apenas com hormonioterapia. Agora, isso está disponível no SUS? Não, não está disponível ainda. Nós temos 2 drogas aprovadas já pela Anvisa, vai ter uma terceira em alguns meses. E isso, em princípio, deveria estar disponibilizado na saúde suplementar, mas como ainda não caiu, não entrou no chamado rol da Agência Nacional de Saúde, que só vai entrar nesse rol em 2020, em princípio, muitos convênios... São drogas orais, né? São medicamentos orais, por isso que tem que entrar no rol, são extraordinariamente bem tolerados, tanto quanto a hormonioterapia, ou até melhor em termos de efeito colateral. Só que existe a dificuldade de que não entrou no rol e muitos convênios ainda não estão pagando. Que é uma grande bobagem, porque em última instância essa paciente vai acabar evoluindo mais rápido e precisando de um tratamento mais intensivo mais cedo. Mas, de qualquer maneira, existe aprovação disso na saúde suplementar, a gente tem algumas pacientes tomando. Né? Inclusive, uma paciente minha me avisou que ia estar assistindo, mandou um abraço aí para ele. De qualquer maneira, esse é o tratamento básico hoje em dia. E uma vez que evolui a doença, na hormonioterapia de primeira linha, junto com esse inibidor de CDK4/6, evoluiu a doença, ok, você vai para uma hormonioterapia de segunda linha, você vai eventualmente uma outra associação com uma terapia que já existe há muitos anos, que chama everolimus. Existe essa possibilidade, existe, é mais tóxica, menos tóxica, e existem todas as quimioterapias que você utiliza tanto na doença receptor hormonal positivo, que já esgotou a hormonioterapia, inibidor de CDK4 e 6, quanto na doença HER2 positivo, que já esgotou a terapia anti-HER2. Então, a quimioterapia é sempre uma última reserva que a gente tem virtualmente para todas as pacientes. E existe uma sequência de quimioterapias que a gente pode utilizar. Existem ainda nichos, vamos dizer assim, de paciente, ou pequenos grupos de paciente, inclusive eu estou olhando uma das perguntas, é isso, uma paciente perguntou se a informação sobre a mutação de BRCA1 e BRCA2 tem alguma implicação no tratamento do câncer metastático, e a resposta é sim. Sim, por quê? Porque pacientes com mutação de BRCA1 e BRCA2, em princípio, poderiam ser tratadas com uma classe de medicações chamada inibidores de PARP, PARP. E essas medicações já estão aprovadas para o tratamento do câncer de mama fora do Brasil. No Brasil também existe aí, a gente está prestes a conseguir começar a utilizar isso para câncer de mama, já dá para utilizar em câncer de ovário relacionado ao BRCA mutado. Então a mutação do BRCA1 e 2, ela prevê um benefício com uma droga que hoje está disponível, chamada olaparib, vão existir outras, no sentido de controlar essa doença. Então, sim, muda um pouco o tratamento sistêmico também.
Além, obviamente, da questão da informação para o resto da família, assim por diante. Bom, vamos olhar um pouco de dúvida. Vamos Essa lá. Fabi está falando que ela é uma paciente de câncer de mama metastático luminal, que isso já é mais Luminal é uma forma de você dizer que é um tumor receptor hormonal positivo e HER2 negativo neste caso, ela quer dizer. Eu gostaria de saber quando a retirada do útero como forma de bloqueio hormonal pode ser uma opção considerável e ainda se a utilização de produtos estéticos pode estimular a produção de hormônios sendo prejudicial ao tratamento. Tá. Ela aproveita para agradecer o nosso trabalho. Obrigada, Fabi. Obrigada. Tá bom, Fabi. Então, Dia primeiro, 20 estamos juntos. retirar o útero não é um tratamento oncológico. O útero não produz nenhum hormônio. O que pode ser parte do tratamento oncológico para a tal da doença luminal ou doença receptor hormonal positivo é a retirada dos ovários sempre e quando essa mulher está na pré-menopausa. Uma das opções possíveis é a retirada dos ovários. São os ovários que produzem hormônio, não o útero. Tirar o útero não vai mudar absolutamente nada em termos oncológicos, né? Então, retirar os ovários pode sim ser uma opção considerada. A alternativa a isso é tomar uma injeção que bloqueia a produção de hormônios pelos ovários. As duas são relativamente equivalentes. Não sei se necessariamente fazer uma cirurgia faz muito sentido em se tratando de doença metastática. Às vezes a gente dá preferência para simplesmente dar a injeção mensal ou até trimestral de uma medicação que bloqueia a produção hormonal pelos ovários. Em relação aos produtos estéticos, aí varia muito. Uma paciente que tem uma doença receptor hormonal positivo metastática está terminantemente proibida de usar qualquer produto que seja um estrógeno ou seja convertido em um estrógeno. Então, vou dar um exemplo. Testosterona, usado por muitas mulheres em academia para desenvolver musculatura, parte disso é convertido em estrógeno. Isso é completamente proibitivo para uma mulher com doença metastática. Tá? Também para doença inicial não deveria ser usado, mas em doença metastática é categoricamente proibido se essa mulher tiver uma doença receptor hormonal positivo, porque você estaria alimentando o tumor a crescer. Então, qualquer tratamento estético deve ser, antes de você usar, deve ser discutido com o oncologista que cuida do seu caso, e via de regra, o oncologista sabe o que pode e o que não pode fazer. Rafa, na nossa pesquisa, 40% das mulheres reportaram um impacto importante em diminuição da qualidade de vida durante essa fase do tratamento. Sim. O que você pensa um pouco disso? Eu acho que isso está bastante relacionado com a presença de efeitos colaterais. Se você acha que é efeito colateral de tratamento, se você acha que a gente pode pensar no próprio impacto da presença da doença em si, do psicológico. Eu queria falar um pouco disso. Sem dúvida. E como manejar isso, né? Como é que elas podem, né, buscar o melhor manejo desses efeitos colaterais? A queda da qualidade de vida, obviamente, é consequência de vários fatores. Um deles, obviamente, são efeitos colaterais dos medicamentos, mas o segundo aspecto psicológico de você ter que conviver com uma doença que, em última instância, virá a ser fatal, poderá ser fatal em X tempo. Né? Então, isso psicologicamente mina, vamos dizer assim, qualquer ser humano, não só mulher com câncer de mama, mas qualquer ser humano com algum câncer disseminado e incurável. Existe também uma diminuição de atividade física frequentemente observada entre essas pacientes, uma diminuição de exposição social frequentemente observada entre essas pacientes, uma dificuldade de relacionamentos interpessoais observada entre essas pacientes, e isso tem um componente psicológico, isso tem um componente físico também, seja decorrente da doença, seja decorrente dos efeitos colaterais das medicações. E o que tem que ser feito é, primeiro, falar abertamente sobre isso, tanto com o médico, quanto com o parceiro, quanto com a família. Olha, eu preciso de ajuda para manter a atividade física, que alguém vá ajudar a caminhar, a fazer algum esporte, alguma atividade. Né? Companhia, etc. Por outro lado, não pode agora todo mundo focar na doença. Opa, vamos ajudar a Dona Maria que está com câncer de mama, então todo mundo fica em cima e não deixa ela ter uma vida minimamente livre, tranquila. Né? Então, o que eu recomendo é que, número 1, se foquem em atividade física, aeróbica principalmente. Não sou de maneira nenhuma contra a musculação. Nós vamos falar um pouco disso. Eu acho que o que a gente percebe? Eu acho que daquelas que tentam fazer, existe uma barreira, talvez, imediata, que é até
a falta de preparo das academias para receber essa mulher. A hora que ela conta que ela é uma paciente que tem câncer, que tem uma doença mais ativa, que de repente tem meta óssea. Você acha que talvez um relatório do oncologista ajuda? Hoje em dia, qualquer academia exige relatório mesmo para saudáveis, de estar liberado, autorizado a fazer qualquer atividade física. Esse mesmo relatório, o oncologista pode fazer dizendo: solicito apenas limitação para levantar peso por conta de metástases ósseas, ou se existir um risco de fratura, mas obviamente. Mas é limitação ou não pode? Eu Depende, tenho meta óssea, depende. Pode, não pode? Claro que pode, depende de caso a caso. Existem metástases ósseas osteoblásticas que produzem osso, existem metástases osteolíticas que destroem osso. Existem metástases mistas, existem metástases em ossos que não carregam peso nenhum, uma costela não carrega peso nenhum. Então, varia muito da localização, do grau de disseminação, do grau de comprometimento ósseo. Então, não existe uma regra geral. O que precisa é que a paciente pergunte para o seu oncologista e ele diga o que você pode fazer. Via de regra, a gente não gosta de esportes de impacto. Então, eu prefiro que uma mulher faça transporte para manter o condicionamento físico do que faça boxe. Óbvio, né? Agora, realmente é imprescindível manter um nível de atividade física para manter um mínimo de condicionamento. Existe uma queda de qualidade de vida, obviamente, como consequência dos efeitos colaterais do tratamento em autoimagem, em sexualidade e assim por diante. E isso não é fácil de solucionar. Quem disser que é fácil de lidar, não é fácil de lidar. Só que isso tem que ser conversado. A paciente tem que conseguir ter alguma abertura, se não para falar com o oncologista dela ou com a oncologista dela, falar com o ginecologista. E mais uma vez, assim como reposição hormonal, produtos de beleza com hormônio estão proibidos para mulheres que têm tumor receptor hormonal positivo, da mesma maneira, cremes vaginais com estrógeno estão proibidos para essas mesmas mulheres com receptor hormonal positivo. A gente sabe que são mulheres que têm uma diminuição da libido importante, ressecamento vaginal, e todas essas questões. Então, esses efeitos colaterais são, obviamente, chatos, dificultam a qualidade de vida dessa paciente, isso tem que ser conversado. E, às vezes, se consegue ajudar, às vezes não se consegue ajudar o quanto a gente gostaria. Né? Depois, assistência psicológica, absolutamente imprescindível que exista algum tipo de acompanhamento psicológico dessas pacientes, psicoterápico dessas pacientes. Se saudáveis já precisam, o que é que nos faz pensar que uma pessoa que está passando por uma dificuldade grande, como um câncer metastático, não pode se beneficiar? E, óbvio, tem mulheres que não gostam de conversar sobre os próprios problemas. Hoje a gente estava, acho que vale a pena muito contar isso. Eu estava hoje conversando com uma agente mais vida da nossa rede, a Daisy, e ela nos contou que ela emagreceu 15 quilos. E ela tem câncer de mama metastático. E acho que o que foi muito bacana foi ela contar. Claro, foram 15 dias, 15 quilos em 4 meses, com acompanhamento médico, com restrição alimentar, com remédio, com muita atividade física. Mas o que ela disse que foi mais incrível de tudo foi o quanto ela está sentindo a diminuição dos efeitos colaterais. Quando ela está se sentindo mais fortalecida, com o sistema imunológico mais forte, quando ela está aguentando melhor, quando ela vai para a quimioterapia. Eu acho que só compartilhando um pouco com vocês um depoimento de alguém que conseguiu. Isso vale não só para câncer, isso vale para saudáveis também, para pessoas com doenças reumatológicas. A atividade física deveria ser para nós tão importante quanto comer, beber líquido, respirar. A gente tem, nós, sociedade, temos que introduzir a atividade física como um hábito diário nas nossas vidas. Enquanto a gente não fizer isso, nós vamos ter uma crescente incidência de câncer, de doenças crônicas, outras, assim por diante. Vamos responder algumas perguntas? Deixa eu ver. Eu acho que esse é bem importante. A amiga está falando, vou começar pela pergunta de baixo. Ela fala assim, quem teve trombose, ainda assim pode fazer uso de hormonioterapia. Tá, então a resposta é: uma trombose é uma contraindicação absoluta para uma medicação chamada tamoxifeno, que é uma das hormonioterapias. Isso não quer dizer que seja contraindicado outra forma de hormonioterapia. Segunda coisa, câncer é por si só uma doença que promove trombose, aumenta o risco de trombose. Então não é raro pacientes com câncer metastático, em algum momento da evolução da doença, desenvolverem alguma trombose. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Tem uma pergunta boa aqui, a Feli está perguntando: por que os médicos optam por não operar mulheres com doença metastática? Então isso não é uma regra absoluta, mas a maioria dos casos realmente não existe benefício você operar uma mama com um tumor de 2 centímetros se você já tem doença disseminada, porque não é o tumor na mama que vai acabar levando ao óbito desta paciente. O que pode levar ao óbito são as lesões no
no fígado, no cérebro, nos pulmões, nos ossos. Dito isso, existem sim subgrupos de mulheres para as quais, mesmo com doença em outros focos, principalmente quando é só doença óssea, a gente opta sim por fazer a cirurgia mamária também, mas isso é discutido caso a caso. E se fosse útil para todo mundo, não se preocupe que isso estaria sendo feito. Então, o fato do médico dizer, olha, nós não vamos priorizar a cirurgia mamária, nós vamos priorizar o tratamento da metástase, é porque provavelmente isso é absolutamente correto, essa decisão é absolutamente correta. Rafa, ó, a Anne está falando o seguinte, que ela tem meta óssea e pulmonar, que ela tem meta em quase toda a coluna e ela quer saber se é perigoso ficar na cadeira de roda. Então a resposta é depende do que o ortopedista que está te acompanhando diz em relação ao risco de fratura se você levantar, ou o risco de você perder mais musculatura se você só ficar restrito a uma cadeira de rodas. E não dá para responder sem conhecer absolutamente todos os detalhes do caso. Seria irresponsável te dizer levanta ou seria irresponsável dizer fica na cadeira. Você tem que perguntar isso diretamente para um oncologista que conhece bem o teu caso. Eu acho que a Emília está fazendo mais uma pergunta, Rafa, que é bem importante, até porque ainda existe um conceito muito negativo, né, para quando a gente fala tratamento paliativo, o que é paliar, então bacana para o Rafa poder falar disso, e ela está falando que ela tem uma amiga que teve câncer de mama, 4 anos veio a metástase no fígado e no pulmão, e ela está em tratamento paliativo, se isso é comum. Então, acho que é um monte de coisa para a gente explicar. Vamos primeiro falar sobre essa questão de há 4 anos atrás ela foi operada no câncer de mama e agora 4 anos depois apareceu metástase no fígado, no pulmão, e ela agora não está mais tratando ativamente o tumor. Então, assim, essa é a história da maioria das pacientes que desenvolvem doença metastática, é essa. Originalmente era um tumor que era considerado curável e, lamentavelmente, não foi curado e acabou desenvolvendo metástase anos depois. Agora, em relação a cuidados paliativos, existe cuidados paliativos exclusivos, ou cuidado de suporte exclusivo, existe cuidado paliativo ou de suporte em paralelo ao tratamento oncológico. Quando eu dou uma medicação para dor, eu estou fazendo paliação de um sintoma, que é dor. Quando eu dou uma medicação para falta de ar, eu estou fazendo paliação de um sintoma, que é a falta de ar. Isso não obrigatoriamente exclui que eu esteja dando quimioterapia ou terapia anti-HER2 ou hormonioterapia com efeito antitumoral. Eu faço o controle de sintomas ou a paliação de sintomas em paralelo ao tratamento oncológico. Mas é verdade que em algum momento se opta por fazer unicamente o cuidado paliativo, unicamente as medidas de suporte. E nesse momento, por que se opta por isso? Porque qualquer outro tratamento oncológico seria fútil. A gente daria e não teria benefício oncológico, mas teria malefício de efeitos colaterais. E às vezes, cuidado paliativo exclusivo é o que existe de melhor e está certo fazer. Então a gente não tem que olhar para isso como uma tragédia, isso simplesmente é uma fase onde, lamentavelmente, pacientes com doença metastática vão acabar passando. E a gente tem que aceitar isso, né? Que existe um limite à vida e em muitas pacientes a gente não quer que os últimos meses ou vários meses de vida sejam gastos com efeitos colaterais de medicamentos que estão ajudando pouquíssimo a prolongar a vida dela com qualidade. Então, aí se faz cuidado paliativo exclusivo. E a gente tem que desmistificar essa palavra paliativo. Paliativo é tudo que ajuda a tirar sintoma. Eu estou paliando um sintoma, estou tratando o tumor. Depois eu não consigo mais tratar o tumor, mas eu vou continuar paliando o sintoma. Uhum. Bom, tem algumas pessoas perguntando especificamente de alguns remédios. Vamos então, lá. Ela está perguntando se o tamoxifeno tem reações, ela está perguntando mais uma perguntando se o Perjeta tem efeitos colaterais, se o Zoladex pode ser considerado um bloqueio. Então vamos lá, tamoxifeno tem reações? Sim, tem efeitos colaterais, como toda hormonioterapia pode dar ondas de calor, o tamoxifeno especificamente aumenta o risco de trombose, ele pode fazer reter um pouco de líquido, ele aumenta na maioria das mulheres a quantidade de secreção vaginal, embora isso não seja uma doença, não é uma infecção. Então tem efeitos colaterais, tudo tem efeitos colaterais em medicina, não existe nada que tenha 0 efeitos colaterais. O pertuzumab também pode ter efeitos colaterais, sim, é uma das terapias anti-HER2, pode dar diarreia, você não toma Perjeta sozinho, se usa associado ao trastuzumab, via de regra associado também à quimioterapia, e a combinaçãozinha tem sim seus efeitos colaterais, embora o Perjeta isoladamente tenha pouco efeito colateral.
Depois a Rosilda pergunta o que é BIRADS 2? BIRADS 4. BIRADS é uma classificação radiológica de aspecto mamográfico ou ultrassonográfico da mama. E o BIRADS 4 ele está relacionado com uma probabilidade relativamente elevada de que o achado que está sendo visto no ultrassom na mamografia seja um câncer. Então, quando você tem BIRADS 4, você precisa confirmar que se trata ou não de um câncer com uma biópsia. Afonso, sou paciente de câncer de mama metastático, estou falando da Regiane Peixoto, em tratamento com letrozol. Ela fala do chá de folha de amora para melhoria dos sintomas da menopausa. Se isso tem algum perigo de influenciar no tratamento? Isso é controverso. Tem lugares que dizem que sim, tem lugares que dizem que não. Virou um pouco de modismo essa questão de usar o chá de amora para melhorar os sintomas dos efeitos colaterais da hormonioterapia. O que eu vou te sugerir, porque eu não quero passar por cima do teu oncologista, é conversar, perguntar abertamente ao teu oncologista sobre a questão do chá de amora. Tá. Bom, tem uma paciente que está fazendo tratamento, ela tem câncer de mama HER2 positivo, ela quer saber se ela tem risco de ter metástase. A Letícia. Aonde que está a pergunta? Eu estou fazendo tratamento de câncer de mama HER2. Então ela não tem, ela sabidamente não tem metástase, ela está fazendo um tratamento pós-operatório, provavelmente, de um câncer inicial. Ela quer saber, tem risco de desenvolver um dia metástase? A resposta é sim. Qualquer pessoa que teve um câncer ou tem um câncer agora, mesmo que esteja sendo tratado com o intuito curativo, com a ideia de curar, pode sim ocorrer da doença voltar. O risco é pequeno, para a doença HER2 positiva, ela é muito pequeno hoje em dia, a gente consegue literalmente curar a maioria dessas mulheres, mas existe esse risco sim. A Ana Paula está perguntando uma coisa parecida, só que ela fala que o tipo dela é do luminal A, se tem mais chances de ter metástase. Tá, então essa questão vocês vão ver frequentemente alguém falando de luminal A, luminal B. Na verdade, o termo correto seria um tumor receptor hormonal positivo, tumor receptor hormonal negativo. Para que eu chame um tumor de luminal, de boca cheia, com propriedade, a gente teria que fazer uma análise de algumas centenas de genes do tumor para poder dizer isso é o tumor luminal. Então, mas nos laudos, às vezes aparece luminal A, luminal B, e o que eles querem dizer é receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Um tumor luminal A tem chance de ter metástase? Sim, sim, tem. Apesar de ser um tumor menos agressivo, muito responsivo à hormonioterapia, perfeitamente pode desenvolver metástase. A pergunta de cima, estão perguntando, a imunoterapia é realidade a curto prazo para o câncer de mama metastático? Muita gente perguntando de imunoterapia. Então, imunoterapia é, vamos dizer assim, o novo tratamento, o novo pé do tratamento oncológico para diversos tipos de câncer. A imunoterapia é um avanço absolutamente fantástico, estrondoso em tratamento de diversos cânceres. No entanto, para câncer de mama, a gente ainda está alguns passos atrás de melanoma, câncer de pulmão, câncer de rim, bexiga e outros. Tá? Neste momento, em nenhum país do mundo existe aprovação de imunoterapia como uma das formas de tratamento de câncer de mama metastático. Embora isto possa vir a mudar em breve, é muito provável que a gente consiga incorporar imunoterapia a quimioterapias no tratamento de câncer de mama triplo negativo. E quando eu falo em breve, nós estamos falando do período de nos próximos 1 a 2 anos, não nos próximos poucos meses, tá? Mas câncer de mama não é um dos tumores mais sensíveis para a imunoterapia e qualquer indicação e prescrição de imunoterapia para câncer de mama deve ser considerada experimental e não existe nenhuma previsão de cobertura nem por operadoras, nem muito menos pelo governo no sistema público. Rafael, acho que a Anne está bastante aflita aí, eu acho que é ela que fez a pergunta da cadeira de roda, então ela está perguntando especificamente se existem sintomas, se a medula está sendo comprimida, e ela está perguntando se tem como saber quando está chegando o fim, por conta da preocupação dela então, com o filho. A questão de compressão medular é algo extremamente sério, né? O problema é que quando você tem um sintoma decorrente da compressão medular, aí nós estamos muito tarde. O ideal é prevenir a compressão medular de alguém que tem muita doença na medula. Mas, de qualquer maneira, quais são os sintomas de compressão medular? Um deles é retenção de urina, a pessoa não consegue urinar e esvaziar a bexiga. Outro deles é perda de motricidade, perda de força, principalmente se for nas duas pernas, isso chama muito atenção, mas mesmo uma perna só poderia ser uma compressão medular perfeitamente, né? Fraqueza, hiperreflexia, que de repente você tem espasmos
nas pernas. Isso pode ser consequência de uma compressão medular. Mas eu não recomendo ficar observando, esperando uma coisa assim. Eu recomendo que você pergunte ativamente para o seu médico, sem medo. Doutor, existe um risco de eu desenvolver uma compressão medular no futuro próximo como consequência da doença na minha coluna, sim ou não? E se esse risco existe, o que o oncologista vai fazer, provavelmente ele vai encaminhar para a radioterapia, para irradiar as áreas de maior risco. Agora, compressão medular, por si só, ela pode, obviamente, ser fatal, mas ela pode predispor a outros inúmeros problemas, como um aumento grande de risco de trombose. E trombose pode causar embolia, pode vir a causar o falecimento de alguém. Eu não diria que o fato de alguém estar numa cadeira de rodas necessariamente é um prenúncio de uma morte próxima, de maneira nenhuma. Então, eu acho que alguém que conhece bem a sua história, que conhece bem o seu caso, que conhece a sequência de tratamentos que já foi feita e que poderia dar uma ideia disso. E eu sei que é extremamente difícil perguntar para o teu médico quanto tempo de vida eu tenho, quanto tempo você acha que eu vou ainda viver. Mas essa pergunta tem que ser feita. Mas o médico tem como responder? O médico tem como ter uma ideia, ele não tem como responder, vai ser tantos dias ou tantas semanas, mas ele tem como ter uma ideia. Ele tem como ter uma ideia, por exemplo, se eu não tenho opções, no leque de opções terapêuticas acabou, eu sei que eu não vou tratar ativamente este tumor, eu sei que isto vai evoluir em questão de semanas a meses. Se eu ainda tenho opções no meu arsenal terapêutico contra o tumor, eu sei que eu posso eventualmente prolongar isso, né? Então, por mais difícil que seja, a paciente tem que criar coragem de perguntar isso em algum momento, porque o médico ele não tem obrigação e nem vai espontaneamente chegar para você e dizer, olha, você está próxima de vir a falecer da doença. Mas eu também acho, Rafael, que talvez esse precise ser um assunto que assim, para tudo você precisa se planejar. Sim. Né? Eu acho que o diagnóstico de um câncer ele requer um planejamento constante. Desde o começo. Né? Com idas e vindas, com replanejamentos, com revisão do planejamento. E eu acho que assim, também ter uma conversa dessa a qualquer momento. Ao longo desde o diagnóstico de um câncer metastático. Isso não precisa ser um assunto, né, numa fase onde ela está se sentindo mais debilitada. Né? Correto, não deveria ser. Essa conversa sobre deixar a papelada, vamos chamar de papelada, as coisas burocráticas estabelecidas, prontas, etc. E não é só porque você pode vir a morrer, porque você pode vir a não se sentir bem o suficiente como para ir num banco, num cartório, assinar documentos, etc. Então, assim, deixa preparadas as coisas para que, eventualmente, se você não se sentir bem no dia de amanhã, esteja tudo preparado. Agora, isso não é uma coisa fácil. Isso às vezes parece fácil para nós que estamos saudáveis, somos médicos ou psicólogos, etc. Mas isso não é uma conversa muito difícil. Vamos continuar as perguntas? Bom, acho que tem ali uma confusão. A Silvia está falando um pouquinho se triplo negativo é paliativo. Não, acho que ela está misturando um pouco as coisas. Câncer de mama triplo negativo é um subtipo de câncer de mama. Ele pode ser localizado, curável, ele pode ser disseminado metastático. Aí, sim, pode vir a fazer parte do tratamento o cuidado paliativo. Tá? Paliativo é, vamos dizer assim, é o suporte que eu dou para os sintomas e eu não tenho mais um tratamento oncológico ativo. Isso pode independer do subtipo de câncer de mama. Bom, vamos falar um pouco, vamos deixar um pouquinho as perguntas ali, vamos falar um pouco da realidade desses tratamentos hoje para uma mulher que está no SUS? Vamos. Então, assim, do ponto de vista de quimioterápicos, eu diria que a maior parte das drogas quimioterápicas podem ser disponibilizadas no SUS. Pode existir uma ou outra que não está disponível, mas que também eu não vou dizer que faça uma diferença tremenda. Né? Isso, quimioterapias tradicionais. Do ponto de vista de hormonioterapia, eu diria que a maior parte das hormonioterapias está disponível no SUS. Então, você tem tamoxifeno, você tem o que a gente chama de inibidores de aromatase, que são letrozol, anastrozol. Você tem a disponibilidade de fulvestranto, embora a dose ideal do fulvestranto seja 2 injeções, cada uma de 250 miligramas, então a dose de 500 miligramas, e na tal da APAC, que é o que remunera os centros de tratamento oncológico, a APAC só cobre a injeção de 250 miligramas, mas alguns centros conseguem contornar isso de alguma maneira. Então, a hormonioterapia estaria coberta. Acontece que hoje o melhor tratamento para mulher com doença metastática deveria incluir o inibidor de CDK4 e 6. Isso não está contemplado no SUS e nós estamos ainda relativamente longe dessa aprovação. Eu não saberia dizer se os fabricantes dessas drogas já submeteram a uma comissão chamada Conitec
a solicitação para que isso seja incorporado no SUS. Obviamente, o Oncoguia quer que tudo que é bom seja disponibilizado para qualquer paciente, independente de onde o paciente é tratado. Então, nós vamos fazer um esforço para tentar convencer o governo da importância dessa classe de drogas, que é uma grande revolução no tratamento oncológico. Do ponto de vista de terapia anti-HER2, eu só estou falando de doença metastática hoje. Existe trastuzumab aprovado, embora no SUS o trastuzumab só está aprovado para você dar numa linha de tratamento. Ou seja, você vai ter o direito de usar uma vez. Se a doença progredir ou se ficar tóxico e tiver que parar, não dá mais. Isso não é o ideal. O ideal é que a gente continue atacando esse alvo HR2 sequencialmente. Então, mantenha a terapia anti-HER2, muda de quimioterapia ou até muda a terapia anti-HER2. Neste momento existe a aprovação também de uma outra droga chamada pertuzumab. Embora o pertuzumab tenha sido aprovado, ele ainda não está disponibilizado na rede pública por uma questão burocrática, literalmente. Isso é bastante ruim, porque a associação dessas duas drogas, o pertuzumab e o trastuzumab, junto com uma quimioterapia, ela realmente aumenta não só o tempo de controle da doença, mas o tempo de vida dessas mulheres. Então, seria imprescindível que o governo solucionasse esse impasse burocrático na disponibilização do pertuzumab também. A terceira droga mais utilizada no mundo, TDM1, TDM1 não está disponibilizado no SUS, não está aprovado para ser disponibilizado no SUS, o que é um problema, porque isso sim poderia aumentar tempo de vida com qualidade para essas mulheres, né? E TDM1 é uma droga completamente revolucionária, ela basicamente é um conjunto de trastuzumab junto com uma droga que entra somente na célula maligna e lá dentro essa droga é liberada e acaba sendo tóxica para a célula e matando a célula. Isso tem pouquíssima toxicidade, uma droga extraordinária, não está disponível no SUS, está disponível na saúde suplementar. Existe uma quarta droga, terapia anti-HER2, chamada lapatinib, um comprimido. Esse é até mais antigo. O problema é que foi meio abandonado por excesso de efeitos colaterais, tinha muita diarreia, etc. Mas seria uma droga que a gente poderia lançar mão em algumas situações já resistentes. Também não está disponível no SUS, embora esteja na saúde suplementar. Então, de terapia anti-HER2 tem alguma coisa, mas não tem tudo que a gente gostaria. De hormonioterapia, nós temos praticamente tudo. Inibidores de CDK4 e 6 nós não temos absolutamente nada. E quimioterapia nós temos quase tudo aprovado no SUS. Então, aí você vai dizer, bom, então o tratamento no SUS é igual do que na saúde suplementar, e aí é que entra a grande questão. Tratamento oncológico não é só eu ter a droga e te dar a droga. Tratamento oncológico envolve uma abordagem multidisciplinar, envolve uma dedicação de tempo à paciente, envolve uma dedicação de energia para solucionar os problemas dessa paciente, eventualmente abordagem de uma equipe de cuidados paliativos ou de uma equipe de suporte, ou de uma equipe especializada em controle de dor e assim por diante. Então, o tratamento oncológico não é ou dar uma receita da droga, ela vai na farmácia e compra e tudo. Você precisa ter um oncologista que tem um tempo mínimo para se dedicar para tentar te ajudar. O que eu estou pensando aqui, gente, eu vou aproveitar e vou falar para vocês, é que a gente está recebendo várias ligações de paciente. Acho que, apesar desses desafios que a gente está, como o Fel está contando, do que está disponível no SUS, infelizmente ainda tem muitas drogas faltando. Hoje mesmo a gente recebeu uma ligação de uma paciente que está há 4 meses sem receber o trastuzumab dela. Então eu realmente peço para vocês, se vocês tiverem mais informação, se vocês estiverem passando por isso, vocês podem entrar em contato com o nosso programa de apoio ao paciente, com o canal Ligue Câncer, porque a gente está documentando esses casos e a gente está aqui, né, juntando todas essas informações para tentar entender o que está acontecendo. Isso aparentemente não é uma falta específica só para câncer de mama, isso é uma falta generalizada para várias drogas de tratamento de câncer e até de outras doenças, mas, por favor, entre em contato com a gente. Tem 2 perguntas aqui sobre marcadores tumorais. Então, no caso, eles estão perguntando uma proteína chamada CA15-3, uma proteína dosada no sangue. Primeiro, dosar isso e isso vir aumentado não quer dizer que alguém tem câncer. Tá? Aliás, não se deveria nem sequer dosar em alguém que não tem câncer. Mas, de fato, para quem já tem câncer documentado e metastático, usar a dosagem dessa proteína nos ajuda a ter uma ideia se a doença está melhorando, controlando, ou se ela está piorando, aumentando a quantidade de doença. Mas é só uma ideia. O marcador ele tem que ser visto com uma luzinha amarela que acende se aumentar o nível,
ou uma luzinha amarela que apaga se cair o nível ou permanecer estável o nível. Se acender a luzinha amarela, opa, vamos fazer exames radiológicos para documentar se existe ou não piora da doença. Então, nenhum tratamento deve ser mudado só com base numa mudança de marcador tumoral. E certamente o marcador tumoral não deve ser usado para diagnosticar absolutamente nada. Eu acho que a Priscila está falando uma coisa bem importante, né? Que ela questiona muito quando alguns pacientes nos grupos falam que não tinha metástase e desenvolvem pouco tempo depois, tipo 6 meses. Que ela está falando, pode ter sido um erro no estadiamento ou essa paciente realmente já existia, já tinha uma doença metastática e não sabia, né? Então, por exemplo. Pode ser as duas coisas. Pode, de fato, ter passado pelos exames. Lembra que nenhum exame é perfeito. Então, se eu fizer uma tomografia, ela consegue detectar coisas maiores do que, vamos dizer, 1 centímetro no pulmão, no fígado. Se eu fizer um PET scan, ele consegue ver coisas de 4 milímetros, 5 milímetros. Se eu fiz uma tomografia só, talvez eu deixei passar. O PET scan talvez conseguisse identificar mais cedo. Só que a grande pergunta é, ok, então quer dizer que eu preciso fazer PET scan em todo mundo? E a resposta é não, de maneira nenhuma. Não deve fazer PET scan. E por que não? Porque, no fundo, ao fazer um PET scan, eu não necessariamente vou conseguir proporcionar para essa paciente um tratamento tão diferente que vai fazer com que ela viva mais tempo. Então, existem indicações de quais exames de estadiamento, de avaliação da extensão da doença devem ser feitos. E, basicamente, para tumores pequenos, nada. Para tumores um pouco maiores, tomografia de tórax, abdômen, uma cintilografia. E para tumores triplo negativos, ou HR2 positivos, que são tumores muito agressivos, quando você tem a axila muito comprometida, etc. Se você puder fazer um PET scan, é ideal. Se não puder fazer um PET scan, se faz as tomografias e a cintilografia óssea. Então, é possível que há 6 meses atrás me falaram que eu tinha doença localizada e agora estão me dizendo que tem metástase. Por que acontece isso? Porque a metástase cresceu de meio centímetro para 1,5 e agora dá para ver no exame. Isso não quer dizer que houve um erro médico, isso não quer dizer que houve um erro diagnóstico. Isso simplesmente quer dizer que antes os métodos de detecção não eram sensíveis o suficiente para identificar. Juju está ali fazendo uma pergunta cara dela. Se o câncer seria realmente benéfico para a paciente, para ela saber seu tempo de vida, se isso ajudaria no quê? Isso é extraordinariamente variável de paciente para paciente. Então, existem pacientes que têm filhos pequenos e que me perguntam, Rafael, eu preciso me planejar, eu preciso saber o que vai acontecer mais ou menos quando. Então, para essa paciente que pergunta ativamente, seria incorreto a gente não dar uma informação. Se a gente souber, a gente tem que dar. Muitas vezes a gente não sabe a informação. Se vem uma paciente hoje com câncer de mama, receptor hormonal positivo, com uma metástase pequena numa costela, pode ser que eu controle a doença dela por 5, 6, 8 anos só com hormonioterapia, pode ser. Então eu não consigo fazer uma previsão. Agora, se vê uma mulher com câncer de mama metastático, triplo negativo eu tenho um leque de opções um pouco menor para o tratamento dessas pacientes, a gente tem menos tempo de vida, mas lembra, se eu disser que eu tenho 2 anos de expectativa de vida, em 2 anos muda a medicina às vezes, né? Olha o que está acontecendo agora com a introdução desses inibidores de CDK4 e 6, dar isso junto com a hormonioterapia duplica o tempo de controle da doença. Então, só isso já me faz ganhar 2 anos. Com 2 anos vai mudar, vai acrescentar muitas opções no leque de terapias que podem ser proporcionadas para uma paciente. Por outro lado, forçar em cima de uma paciente uma informação que ela não pediu, de quanto tempo ela tem de vida, também é inadequado. Então, não existe uma regra geral. Existem pacientes que querem saber, e para essas elas têm que receber informação. Existem pacientes que não querem saber isso e não se devem impor essa informação. E está aí, né, mais uma explicação da importância do tratamento personalizado, né? Também na dosagem da informação. E lembra, a gente erra, médicos, nós erramos. Às vezes a gente acha que uma paciente não tem uma condição de ouvir e a gente, de certa forma, tenta poupar ela de uma informação e é um erro. E às vezes a gente faz o contrário, a gente fala mais do que o que a paciente quer saber e isso também é um erro. Então não existe, não existe a perfeição do ponto de vista de quanto você fala ou deixa de falar. O que existe é uma interação e uma confiança que a paciente tem que criar com o seu médico e uma empatia para que a informação flua da melhor maneira possível para aquela paciente individual. E se eu tentar reproduzir uma segunda paciente o que foi útil para a primeira, a chance de eu errar é imensa.
Bom, quero só lembrar então para a turma no Instagram, a gente tem mais 5 minutos, aqui no Face a gente pode ir mais um pouquinho, mas caso a gente desapareça de repente é porque o tempo acabou. Rafael, eu tô com uma lista aqui de perguntas também que já foram enviadas antes. Eu queria falar um pouquinho da pergunta da Joana Dark. Ela fala o seguinte, que ela teve câncer de mama com meta óssea, que ela fez todo o tratamento, depois de 1 ano e 6 meses ela voltou a fazer quimio oral com Xeloda. No primeiro hemograma deu alteração, e assim a médica pediu cada 4 semanas o hemograma, me encaminhou para fazer o hemograma. Bom, ela adquiriu leucemia hoje. E ela fala, bom, está dizendo aqui que ela adquiriu leucemia por conta dos quimioterápicos, ou será que tinha alguma célula cancerígena em atividade? Então, leucemia é uma das possíveis complicações extremamente raras, mas verdadeiras de quimioterápicos. Determinados quimioterápicos, especificamente uma droga chamada doxorubicina, uma segunda em menor escala chamada ciclofosfamida, podem a médio e longo prazo causar o que a gente chama de leucemia secundária. Isso é uma coisa extremamente rara, mas extremamente dramática, que o próprio tratamento cause uma leucemia. Isso existe, não sei se esse é o caso dela, mas pode ocorrer. Agora, o que acontece com diversos quimioterápicos é que eles diminuem a produção do sangue. Aí pode ocorrer uma baixa de plaqueta, baixa de glóbulos vermelhos, baixa de glóbulos brancos, e a gente fica na dúvida, isso aqui pode ser consequência de infiltração de doença na medula, pode ser consequência do efeito da droga na medula, ou pode ser consequência de uma leucemia que se desenvolveu. E às vezes é necessário fazer uma biópsia da medula óssea para fazer essa identificação. E no caso dela, aparentemente veio um quadro de leucemia. Isso é um quadro, obviamente, muito dramático, tem que ser tratado como leucemia. A Josi está falando o seguinte, ela fez o protocolo Cleópatra por 2 anos. Agora ela teve progressão da doença no pulmão, por conta disso ela trocou para o TDM1. Quem faz essa troca e tem a doença inativa, pode voltar para o protocolo antigo apenas por ele ser de primeira linha? Não, a resposta é não. Se a doença progrediu em vigência da combinação de pertuzumab, trastuzumab e quimioterapia, e você se vê obrigado a trocar o tratamento por TDM1, que é o passo mais tradicional seguinte, não existe a possibilidade de, voltando para o tratamento de pertuzumab, trastuzumab e quimio, você conseguir controlar a doença. Uma vez que você esgotou aquele tratamento, você passa ao seguinte e não volta para aquele. Tá. Embolia pulmonar. Se é normal ter embolia pulmonar e se a meta pulmonar contribui para acontecer isso e se ela está sujeita a ter isso sempre. Câncer contribui para trombose e trombose contribui para embolia. Então não é raro que pacientes com diversos tipos de câncer possam ter embolia pulmonar, embora especificamente em câncer de mama não é uma coisa comum. Alguém que teve uma primeira embolia pulmonar e tem um câncer metastático terá que permanecer com anticoagulação o resto da vida, porque o risco nessa pessoa certamente é bastante grande. Então, uma vez que você teve embolia pulmonar, se você tem câncer metastático, você deverá permanecer com anticoagulação. Óbvio, aí a gente tem que ver as contraindicações de anticoagulação. Existem algumas situações nas quais é perigoso, mas via de regra essa é a conduta. A Lucília está falando que ela teve câncer de mama, que ela faz Herceptin com Xeloda e que mesmo assim está sempre tendo recidiva de pele do lado do operado. Recidiva na pele de câncer de mama é uma coisa que não é tão rara assim, isso pode acontecer, são quadros bastante dramáticos, às vezes dá para fazer uma radioterapia superficial, que pode controlar temporariamente, mas frequentemente é necessário trocar o tratamento. Então, se progrediu em vigência de Xeloda e trastuzumab, já foi feita uma radioterapia superficial na região da pele, provavelmente vai ter que se trocar, ou trocar o Xeloda por um outro quimioterápico mantendo o trastuzumab, ou trocar os dois por uma outra combinação de terapia anti-HER2 com uma quimioterapia. Bom, gente, tem pergunta de onco-BCG, tem pergunta de outros tipos de câncer, a gente não vai falar disso hoje. Mas acho que tem uma boa ali que ela pergunta se o paciente pode tomar whey protein, pode? Agora você me pegou. Eu desconfio que pode, eu não acredito que não possa, mas eu precisaria olhar na bula da whey protein o que tem lá, ter certeza de que não tem absolutamente nada de hormônio. Eu não acredito que tenha. Acho que é só extrato proteico, em princípio poderia tomar. Mas a grande pergunta é se esse extrato proteico ele vai ser utilizado para formar músculo em alguém que faz pouco exercício por conta do câncer no tratamento. Realmente fazendo bastante, então, bastante eu vou te dizer que eu acho no mínimo estranho, vamos dizer assim, recorrer a whey protein em vigência de uma doença metastática. Eu não acho que seja contraindicado. Só que eu teria que olhar a composição.
A Rosângela está me parecendo um pouco aflita, ela está falando que ela é atípica, teve uma crise alérgica séria no primeiro comprimido do tamoxifeno, o que ela faz sendo que o médico dela está de férias? Se você teve uma reação alérgica que pode ser do tamoxifeno, não tome o tamoxifeno e entre em contato com alguém da equipe. Não existe como eu te recomendar o que fazer aqui do ponto de vista médico. A alergia a tamoxifeno é extraordinariamente raro, mas eu imagino que possa existir. Então, se existe essa desconfiança, você tem que esperar o teu médico voltar ou falar com alguém da equipe dele ou procurar um outro oncologista, mas não dá para fazer isso sem conhecer absolutamente todos os dados do caso, ou ver pelo menos uma foto de que tipo de reação ocorreu e assim por diante. Gente, assim, a gente teve aí um mundo de perguntas, né? Muita paciente bastante ativa, contando bastante a sua história. A Fabi está falando que ela gostaria de saber se o Brasil consegue acompanhar as novidades em termos de medicação, inclusive em tempo real ao lançamento, e se temos institutos de pesquisa na área, pois a impressão que ela tem é que tudo é lento e burocrático, e que diante de uma negativa de uma medicação pelo plano de saúde ou SUS, quais seriam os caminhos que podemos recorrer para garantir o direito ao uso dessa medicação? Tá, então, assim, de fato, bastante coisa no Brasil é burocrático e a aprovação de medicações é uma delas. Embora a Anvisa tenha melhorado nos últimos anos em relação à velocidade de aprovação, ainda não está longe de ser ideal. Só que no Brasil o problema é que não basta a aprovação da Anvisa. Uma vez aprovado pela Anvisa, se a medicação é endovenosa, ela ainda tem que ser precificada, tem que existir uma negociação de preço, que deveria durar 3 meses, acaba durando frequentemente 6 meses, mas depois disso é disponibilizado, ao menos na saúde suplementar. Na saúde pública existe uma barreira adicional que chama CONITEC, que é uma comissão de avaliação do que deve ou não ser incorporado no SUS. Agora, para medicações orais, existe uma segunda barreira artificial que chama rol da ANS, a Agência Nacional de Saúde, e faz uma segunda avaliação daquilo que a Anvisa já aprovou, e a cada 2 anos eles atualizam aquilo que deveria ou não ser coberto pelas operadoras. Então, nós estamos agora falando só das 20% de pessoas que têm na nossa população algum tipo de seguro de saúde. Mesmo para essas pessoas, estamos bastante defasados em relação ao que ocorre na Europa, nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, ou em Israel, né? Mas daí a dizer que não existe nada no SUS também seria injusto. O SUS provê, um sistema absolutamente incrível, que provê saúde para 180 milhões de pessoas. E dentro das limitações, eu tenho certeza que a imensa maioria dos oncologistas que trabalham no SUS literalmente fazem o melhor que eles conseguem nas condições que lhes são oferecidas. Agora, do ponto de vista de drogas, de fato, eu concordo que existe uma lentidão aí, uma burocracia excessiva, e no fundo não tem muito o que fazer, o que o paciente possa fazer quando ele se trata no SUS. É completamente inviável todo mundo ficar entrando com uma ação judicial, isso vai destruir o SUS, né? Cada ação judicial destrói um pouquinho do SUS. Obviamente que o paciente tem que buscar, pelo menos aquilo que teoricamente está aprovado pela CONITEC, deveria ser disponibilizado. Vou dar um exemplo aqui, drogas para câncer de pulmão metastático, algumas drogas têm que ser oferecidas de acordo com as diretrizes do próprio Ministério da Saúde, deveria estar sendo disponibilizado e, no entanto, o Ministério da Saúde não provê os hospitais com os recursos necessários para comprar as drogas. Mas se o Ministério recomendou e o mundo inteiro científico sabe que é bom e que deve ser usado, o paciente realmente, nesses casos, tem que se apoiar. Olha, isso aqui está recomendado para mim, eu preciso disso, e buscar os seus direitos, né? Então, mas é uma situação difícil, é muito crítica. E na crise atual brasileira, onde realmente o governo, o país inteiro está sem dinheiro, a gente também tem que ser muito responsável no sentido de não ter uma expectativa de que a gente vai fazer uma medicina como a norte-americana, porque isso não vai ocorrer. E, aliás, eu aproveitaria para dizer que isso também não ocorre na saúde suplementar. É irreal a gente pensar que a gente está tendo a mesma disponibilidade de terapias modernas do que existe no Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália, por aí vai. Bom, tem uma pergunta que acho que acabou de entrar, que é qual seria a indicação para radiocirurgia hepática? Indicação para radioembolização, provavelmente está perguntando. Então, a radioembolização é uma modalidade terapêutica relativamente nova. Ela está sendo feita no hospital onde eu trabalho, especificamente tem uma experiência bastante grande. Se usa para metástases mais de câncer coloretal do que de câncer
de mama, mas em alguns casos específicos a gente faz para câncer de mama. Isso de maneira nenhuma é curativa. A ideia é entrar pela artéria hepática, por um cateterismo, e lá se injeta um radiofármaco, né, uma medicação que emite radiação numa extensão relativamente pequena, e essas medicações elas vão preferencialmente pela circulação arterial até focos de tumor. E aí se irradia, teoricamente, entre aspas, se queima focos de tumor que existam no fígado. Isso é um tratamento de exceção e a gente não tem uma documentação de que em câncer de mama metastático isso proporciona um ganho de sobrevida, um ganho de longevidade, né? Então é uma coisa relativamente experimental. Rafael, acho que a gente falou bastante de tratamento, cobriu um pouquinho essa parte da importância do suporte adequado para efeitos colaterais, a importância das mulheres serem acompanhadas do ponto de vista multiprofissional, que elas realmente usem e abusem, né, de todos esses diferentes profissionais da saúde, capacitados e hoje bastante especializados no apoio, no acompanhamento de pacientes com câncer. Para a gente encerrar, né, eu acho que tem aí, né, a gente percebe no tom das perguntas, né, tem uma preocupação com tempo de vida, com como viver, com qual é o tratamento novo. A gente que fica muito pertinho dessas pacientes, a gente já ouviu delas o quanto, para elas que convivem com a presença constante do câncer, o quanto ficar sem tratamento é impossível, né? Se imaginar sem o tratamento é impossível. O que a gente pode falar de mensagem final? E, claro, vou falar de novo no dia 20 de outubro, que se você ainda não se inscreveu, vem para o nosso evento, tem que ligar e depois confirmar, tá bom? Eu diria que para toda paciente existe algo que possa ser feito. Mesmo que esse algo não seja um tratamento oncológico que vai diminuir a quantidade de doença e proporcionar mais tempo de vida, esse algo inclui suporte psicológico, esse algo inclui controle de sintomas, esse algo inclui apoio espiritual, esse algo inclui diversos aspectos da vida do ser humano. O grande erro nosso é que na nossa educação da espécie humana não está contido nada que nos ensine que a saúde não é eterna e a saúde não é a regra, né? A vida ela é limitada e vai ser para todo mundo limitada por aspectos de envelhecimento, de câncer, de doenças crônicas e assim por diante. E a questão é que a gente, quando acontece isso, é como se fosse uma grande surpresa e a gente deveria trazer isso desde a infância, de que a saúde não é eterna e não é uma garantia. Mas lembrando, para toda paciente com câncer metastático existe algo que possa ser feito para lhe ajudar. E cabe a quem está em volta dessa paciente perguntar para a paciente o que é que mais lhe ajudaria. E se a primeira opção dela que for, eu quero um tratamento que me cure, não é possível, vamos para a segunda, para a terceira, para a quarta opção, e certamente a gente consegue encontrar algo no que focar que possa ajudar essa paciente. E é importante sempre que toda paciente com câncer metastático pergunte, não que ela esteja próxima de morrer, mas pergunte ao seu médico, você tem uma equipe de cuidados paliativos que possa me acompanhar desde já para me ajudar a lidar com os sintomas? E se nem Deus queira, o dia que chegar a minha vez de eventualmente estar no final de vida, para que eles possam me acompanhar junto com você, e eu acho que isso é muito importante. Então, se tem uma mensagem que eu diria você tem que pensar com um pouquinho de antecedência no dia de amanhã. O que vai ser minha prioridade no dia de amanhã? O que eu gostaria, quem eu gostaria que me acompanhasse no dia de amanhã? Além do meu oncologista clínico, que eventualmente é o especialista nas drogas para tratar o meu tumor. E se preparar para isso, né? Eu acho que é isso. Para a chegada de um novo tratamento, para uma nova viagem, a gente tem aí inúmeras experiências, inclusive das nossas pacientes da Rede Mais Vida, o quanto elas estão realmente vivendo bastante intensamente, voltando ao trabalho, recomeçando novos relacionamentos. Acho que esse planejamento é para a vida, né, Rafael? Tudo. Aliás, eu tenho inúmeras pacientes inúmeras não digo, mas tenho várias pacientes com câncer metastático que estão mudando de emprego para empregos melhores, mais bem remunerados, etc, etc. Eu tenho pacientes que estão iniciando novos relacionamentos, apesar da doença metastática, isso sem falar das que estão indo viajar, etc. Então, assim... Encerrando relacionamentos, começando relacionamentos. Então, assim, o câncer metastático ele não pode ser visto como uma sentença de que tudo acabou. Não, não é tudo acabou. É, primeiro, uma doença tratável por muito tempo, muitos anos. Esses muitos anos permitem muitos avanços em medicina. Existem, sim, as pacientes que vão chegar ao fim da vida por conta deste câncer
E mesmo para elas, sempre existe alguma coisa que a gente pode fazer. Então, é isso. Isso. Gente, a gente fica por aqui. Tem um monte de perguntas chegando ainda, então depois a gente promete dar uma olhada e ver o que tem ainda para ser respondido. E a gente se encontra então no dia 20 para falar mais do assunto, para se conhecer, para conversar, para que vocês se conheçam, se inspirem e aproveitem para aprender muito. Tá bom? Obrigada, Obrigado. Rafa. Obrigado, Muito bom, tchau. muito bom. Tchau, tchau.